Bem, pessoal, então só para a gente finalizar essa primeira parte sobre equilíbrio de Nash, vamos tentar entender um pouco melhor esse conceito, tá? Uma pergunta simples é se sempre existe equilíbrio de Nash em qualquer tipo de jogo, tá? E aí a gente vai ver logo agora que a resposta é não. Tá? Para isso, nós vamos utilizar como exemplo o jogo mais clássico que existe, que é o jogo do par ou ímpar, certo? Então imagina que tem duas pessoas, né? Uma vai escolher par e a outra vai escolher ímpar. E aí você tem o jogo, né? Então vamos supor que o primeiro jogador escolheu par e o segundo jogador escolheu ímpar. Então a gente sabe que aqui nas linhas, as linhas correspondem aqui o movimento do jogador 1, aqui o movimento do jogador 2. Bem, se for par e par, o primeiro jogador ganha. Então, vamos dizer que ele ganha 1 e o outro jogador ganha menos 1. Aqui, já ao contrário. O primeiro perde e o segundo ganha. Aqui, o primeiro perde, o segundo ganha. Aqui, o primeiro ganha, o segundo perde. Tá? E aí, vamos tentar achar equilíbrio de Nash nesse jogo aí. Para isso, a gente precisa encontrar as funções de reação. Então, se o primeiro jogador ele pode jogar par ou ímpar, segundo jogador. Então, se o primeiro jogador escolhe par, é melhor para o jogador 2 escolher ímpar. Se o primeiro jogador escolhe ímpar, é melhor para o segundo jogador escolher par. Então, essa aqui é a função reação do jogador 2. Agora vamos atrás da função reação do jogador 1. Então, a função reação do jogador 1 depende, tá, do que o jogador 2 vai fazer. Se o jogador 2 jogar par, então a melhor estratégia para o 1 é jogar par. Se o segundo jogador jogar ímpar, é melhor para o jogador 1 escolher ímpar. Agora veja que com essas duas funções de reação, você vê que não tem equilíbrio de Nash, tá? Porque a melhor resposta para a jogada par é ímpar. E a melhor jogada para ímpar é ímpar. A melhor jogada para ímpar aqui é par. Só que a melhor resposta para par é ímpar. Então, nesse jogo, não há equilíbrio de Nash. Tá? Então, nem sempre existe equilíbrio de Nash, tá? Como também nem sempre há equilíbrio via eliminação de estratégias dominadas, coisa que a gente viu lá nos primeiros vídeos. Então, por que esse conceito de Nash ficou famoso, né? O que foi que o Nash fez na tese dele? Foi demonstrar que, sob determinadas condições, que são bem amplas, tá? Mas não consegue abarcar todas as possíveis, sempre vai existir um equilíbrio de Nash. Tá? E que condições são essas? Bem, essas condições são dadas pelo teorema de equilíbrio de Nash. Isso aqui diz teorema de equilíbrio de Nash. Diz o seguinte, aqui eu vou ter que escrever com caneta. Se SI, né? Conjunto de estratégias do jogador I, né? E compacto é um subconjunto, compacto e convexo de R do conjunto Rn, tá? E cada uma dessas funções de utilidade, tá? Do conjunto cartesiano de todas as estratégias para R é contínuo, são contínuas, tá? Isso aqui, essas duas coisas, tá? Para todo I entre 1 e N, então
existe ao menos um equilíbrio de Nash, tá? Então, o que é um subconjunto compacto, né? Compacto para a gente vai ser fechado, ilimitado. O que é limitado? Limitado significa dizer que existe uma esfera, tá? De tamanho suficientemente grande que contém o subconjunto em questão SI. Ser compacto, ser fechado, significa dizer que toda sequência de pontos nesse subconjunto converge, né? Toda sequência que converge para um ponto desse conjunto. E o que significa ser convexo? Significa dizer que a combinação convexa, né, de quaisquer dois valores, né? Então, só uma pequena observação sobre esse negócio de convexidade. Então, se x e y são duas estratégias em SI, então alfa x mais 1 menos alfa y, certo? Também é a estratégia de SI para todo alfa dentro do 0, 1, certo? Ou seja, o conjunto de decisão precisa ser um subconjunto do Rn que é convexo e compacto, tá certo? E todas as funções de utilidade elas precisam ser contínuas, tá? Veja que no caso de jogos com uma quantidade finita de estratégias para cada um dos jogadores, então um conjunto finito é um conjunto discreto, então ele não vai poder ser conexo, tá certo? Então já morre por aí a hipótese que serve como garantia de existência de equilíbrio. E o que se pode fazer nesse tipo de situação onde o conjunto de estratégias é discreto, né? O que a gente faz geralmente é uma estratégia de tornar convexo, certo? O conjunto de estratégias. E aí, em vez de pensar nas estratégias individuais, que a gente vai chamar a partir de agora de estratégias puras, a gente pensa em estratégias mistas, tá? Então, se SI é um conjunto finito, né? Do tipo SI igual a, sei lá, x1, x2 até xn, tá? Então, podemos definir o conjunto de estratégias mistas. Então, de SI. Então, o que é esse conjunto de estratégias mistas? É um outro conjunto SI, tá? Que é dada por todos os valores x, tá? Todos os valores x, tais que o x é uma soma do tipo alfa i x, tá certo? Ou seja, aqui melhor fazer o seguinte, é o conjunto de todos os vetores alfa 1, alfa 2 até alfa n com a somatória do alfa i igual a 1 e cada alfa i desse, certo? Maior que igual a 0. Ou seja, esses alfa i você pode entendê-los como probabilidades. E aí, o que o jogador 2 vai fazer? Ao invés de jogar na estratégia x1, x2 até xn, ele vai randomizar, certo, as suas estratégias de acordo com algumas probabilidades, né? P1 para a primeira estratégia x1, P2 para estratégia x2, até Pn estratégia
xn. Então, ao invés de ele pensar nas estratégias puras, tá? Que é jogar ou tomar decisão 1, 2, 3 até n, ele vai escolher uma distribuição de probabilidade sobre o SI. Tá? Então, isso aqui você pode entender como um conjunto de todas as possíveis distribuições de probabilidade sobre o conjunto SI, tá? Ou seja, ao invés de pensar no conjunto original, SI, você pensa no conjunto de distribuição de probabilidades sobre esse SI. E você também vai definir uma nova função de utilidade para cada um dos jogadores, chamada UI, dessa probabilidade P, né? Então, aqui a gente chama de alfa, ainda não tem alfa, né? Sobre essa distribuição de probabilidade vai ser o quê? Vai ser igual a somatória, certo? Somatória. Claro, você vai ter aqui a distribuição de probabilidade do jogador 1, você vai ter a distribuição de probabilidade do jogador 2, até a distribuição de probabilidade do jogador K. Né? Digamos que tenha K jogadores. Então, o que vai ser a função de utilidade do jogador I? Vai ser a soma das utilidades, tá? As utilidades originais do jogador I, certo? Multiplicada pelos esses pesos. Aqui vou precisar de alfa I, aqui J, né? U e X. Aqui a estratégia XJ, X menos J dos outros jogadores, com J indo de 1 até N. Beleza? Ou seja, em vez de olhar as utilidades de cada jogador, as utilidades de cada resultado possível, você pega o valor esperado dessas utilidades. Tá? Então, vamos ver um exemplo mais objetivo dessa história toda. Vamos pegar aqui o exemplo que a gente estava um exemplo de estratégias discretas, tá? Então aqui vamos dizer que você tem dois jogadores, o jogador A pode escolher a estratégia A ou a estratégia B, aqui L ou R, aqui 2, 1, 0, 2, 1, 2, 3, 0. E aí, ao invés de pensar nas estratégias puras, você pensa nas estratégias mistas, ou seja, uma distribuição de probabilidade para as estratégias do jogador 1 e uma distribuição de probabilidade do jogador 2. Então, o que o jogador 1 vai fazer? Ele não vai escolher o L ou R, ele vai escolher um certo alfa, que é uma probabilidade, para jogar L, e 1 menos alfa, probabilidade de jogar R. Jogador 2 vai escolher uma probabilidade de jogar A, uma probabilidade de beta, e 1 menos beta para jogar D. Tá certo? E aí, esse alfa e esse beta, eles são elementos, tá, valores dentro do intervalo 0, 1. E esse intervalo 0, 1, ele é um conjunto limitado, convexo e compacto da reta. Portanto, se encaixa dentro das hipóteses do teorema de Nash. E, além disso, você pegando a função utilidade esperada, é uma função linear que é contínua, certo? Então, a gente sabe que em estratégias mistas, com certeza, você vai encontrar um equilíbrio de Nash. Então, antes mesmo da gente começar para achar o equilíbrio, então, os equilíbrios,
A gente já sabe que pelo teorema de Nash, pensando em estratégias mistas, você vai ter um equilíbrio, tá? Porque um jogo com estratégias mistas são verdadeiras as hipóteses do teorema, tá bom? Então, vamos ver o que acontece, tá? Qual é a utilidade, o payoff esperado. Então, você tem aqui, ó, o lucro, né? Digamos, o payoff esperado do jogador 1 quando ele joga alfa, tá? Aqui e 1 menos alfa aqui. E o jogador 2 joga beta aqui e 1 menos beta aqui. Qual vai ser esse payoff esperado, né? Vai ser 2 que multiplica alfa beta, né? Ou seja, o 2 vai aparecer com probabilidade alfa vezes beta, mais 1 menos alfa beta, mais 0 que multiplica alfa 1 menos beta, então não importa aqui. 3 que multiplica 1 menos alfa 1 menos beta. Tá? Então, para você encontrar a função resposta do jogador 1, você tem que lembrar que a variável de decisão dele é o alfa. Então, isso daqui é uma função linear em alfa. Então, vamos separar, deixar organizado e colocar todo mundo que está em função de alfa no mesmo lugar. Então, vamos só repetir aqui os termos e expandir aplicando a distributiva. Aqui vai ficar beta menos alfa beta, aqui 3, né? Menos 3 alfa menos 3 beta, mais 3 alfa beta. Então, vamos organizar aqui os termos. Onde é que aparece alfa beta, né? Alfa beta aparece aqui, aqui e aqui. E o alfa aparece sozinho aqui. E o restante ou é constante ou tem beta, que para o jogador 1 é uma constante, porque não é uma variável de decisão dele. Então, o que a gente vai ter? Ó? 2 alfa beta menos alfa beta mais 3 alfa beta. Então, vai dar aqui alfa beta mais 3 alfa beta vai dar 4 alfa beta. Menos 3 alfa, né? Então, já foi os azuis, já foi os vermelhos. Aí aqui vai ter 3 mais 3 menos 2 beta. Então, lembrando que isso aqui é uma função linear em alfa, então coloca um alfa em evidência. Então, fica alfa 4 beta menos 3 mais 3 menos 2 beta. Beleza. Então, veja que a variável de decisão do jogador 1 é alfa. Então, ele quer maximizar essa função linear. A gente sabe que a função linear, o gráfico dela é representado por uma reta, que nesse caso pode ser uma reta crescente, uma reta constante, ou uma reta decrescente, tá? Depende do quê? Depende do coeficiente, tá? Que multiplica a variável de decisão, que aqui no caso é alfa. Esse coeficiente, ele pode ser positivo, pode ser zero, pode ser negativo. Quando é que ele vai ser positivo? Né? Se o 4 beta menos 3 é positivo, então, qual a melhor resposta? A melhor resposta é jogar o alfa máximo, que é 1. Por quê? Porque essa função vai ser crescente, então o máximo dela vai ser uma reta crescente, né? O máximo dela vai estar a mais à direita possível. E essa condição aqui, ela é equivalente a dizer que o beta é maior do que 3/4. Beleza? Outra coisa que pode acontecer é se... Primeira coisa que pode acontecer, segunda coisa que pode acontecer... Segunda coisa que pode acontecer é que isso seja exatamente zero. Se isso aqui é exatamente zero, veja que mudar o alfa não vai alterar a função lucro esperado do jogador 1, certo? Ou seja, o alfa aqui, ele pode ser qualquer coisa dentro do intervalo 0,1 que você vai ter o mesmo payoff esperado, tá? E a gente sabe que se você resolver essa equação, você vai ter beta igual a 3/4. Ou seja, se o jogador 2 escolhe beta igual a 3/4, então o jogador 1 ele pode escolher qualquer tipo de probabilidade, tá? Randomizar de qualquer forma, que ele vai ter sempre o mesmo valor esperado. 3
pode acontecer também desse termo ser negativo. E aí, nesse caso, o alfa ótimo, né? Aqui o estrelinho para dizer que é ótimo. Ele vai ter que ser zero. Por quê? Porque se é decrescente, o maior valor possível vai estar mais à esquerda, tá? Possível do conta-domínio, que no caso é zero, tá certo? E aí, com isso, a gente pode montar o gráfico dessa função reação do jogador 1, né? Então, jogador 1, a função reação dele vai depender do beta. Então, se aqui for alfa, esse aqui for beta, né? Existe um ponto aqui, que é o 3/4, que quando o beta é igual a 3/4, o alfa pode ser qualquer valor entre 0 e 1. Tá? Então, vamos dizer que aqui é 1, né? Aqui é 1 também. Vamos pegar aqui a caixa. 1, 1. Então, quando o beta é 3/4, o alfa assume qualquer um desses possíveis. Tá outra cor para ficar mais bonitinho. O alfa pode assumir qualquer um desses valores. Quando o alfa é maior do que 3/4, né? Ou seja, aqui o alfa é 1. Então, o alfa vai ser 1 quando o beta for maior que 3/4. E quando o beta for menor que 3/4, o alfa é 0. Então, essa daqui, ó, é a função reação do jogador 1, certo? Vamos atrás da função reação do jogador 2. Para isso, a gente precisa determinar qual é o payoff esperado do jogador 2, em função, né, da sua variável de decisão. Então, vamos lá. Vou só repetir aqui os payoffs esperados, né? Os payoffs esperados não, os payoffs do jogo com estratégias puras, para a gente não ficar perdido. Então, aqui é A, B, aqui é L, R, 2, 1, 0, 2, 1, 2, 3, 0. Aí aqui era alfa, aqui é beta, ou alfa, 1 menos alfa. Aqui é beta, 1 menos beta. Aí vamos ver atrás do payoff esperado do jogador 2 em função de alfa, beta. Vai ser o quê? Vai ser alfa 1, que multiplica alfa, beta, mais 2, que multiplica 1 menos alfa, que multiplica beta, né? Mais 2, e aqui alfa, que multiplica 1 menos beta. Teria aqui 0, mas 0 multiplicado por qualquer coisa dá 0, então a gente pode ignorar esse último pedaço. Aplicando a distributiva, você vai ter alfa, beta, mais 2 beta, menos 2 alfa, beta, mais 2 alfa, menos 2 alfa, beta. E aí, vamos organizar aqui os termos, mas isolando o beta, né? Então, alfa, beta está aqui, alfa, beta, e aqui nós temos um beta sozinho. Então, aqui vai dar quanto, né? Alfa, beta, dá menos alfa, beta, dá menos 3 alfa, beta, mais 2 beta, mais 2 alfa. Colocando o beta em evidência, você vai ter 2 menos 3 alfa mais alfa. E aí, agora a variável de decisão do jogador 2 é o beta. Então, é a única variável que ele tem controle aí. E essa função aí, payoff esperado, é uma função linear em beta. O máximo dela vai depender da inclinação dessa reta, se é positiva, constante ou negativa. Né? Então, vamos repetir a análise que a gente fez, né? No slide anterior. Se o 2 menos 3 alfa for maior do que 0, então é positiva, beta ótimo é 1. Certo? Isso é um detalhe. Isso aqui significa dizer, você vai passar para o outro lado, que o alfa é menor que 2/3. Se 2 menos 3 alfa é igual a 0, então beta pode ser qualquer coisa no intervalo
0, 1, tá? Porque o coeficiente vai ser 0, então é constante, tá? Em relação a beta, então beta, a escolha do beta é indiferente, tá? Não muda o payoff esperado. Se o 2 menos 3 alfa for menor que 0, então o beta, né, ótimo, seria 0. E agora você tem a função reação, tá? Do jogador 2. Eu vou voltar para colocar no mesmo gráfico que a gente fez anteriormente, tá? Então, o ponto de mudança de comportamento é quando alfa é igual a 2/3, né? Então, quando alfa, aqui, né? Quando alfa é 2/3, então o jogador 2, né? Ele escolhe qualquer valor possível para beta, tá bom? Quando o alfa é menor que 2/3, né? Quando o alfa é menor que 2/3, que é esse caso bem aqui, ó, ele escolhe beta igual a 1. Então, menor que 2/3, escolhe beta igual a 1. Tá bem aqui. E quando é maior que 2/3, que seria essa terceira situação, né? O alfa maior que 2/3, o beta é igual a 0. Então, ó, você tem a função reação do jogador 2, que está em vermelho, função reação do jogador 1, que está em azul. Veja que existe um ponto de encontro entre a função reação do jogador 1 e a função reação do jogador 2. Que ponto é esse, né? Esse ponto de equilíbrio aqui, né? Aqui você tem um equilíbrio. Você tem o alfa igual a 2/3 e o beta igual a 3/4, tá? E aí, quem que vai ser a estratégia de cada jogador em equilíbrio, né? Em equilíbrio, a estratégia do jogador 1 é fazer o alfa igual a 2/3, né? E 1 menos alfa, consequentemente, igual a 1/3. E o jogador 2, ele vai jogar 3/4 de probabilidade na primeira estratégia e 1/4 de probabilidade na segunda estratégia, né? Então, esse daí é um equilíbrio de Nash desse jogo. Equilíbrio de Nash em estratégias mistas, tá ok? E aí, o que eu gostaria que vocês fizessem agora, né, por conta própria, é ver se esse jogo que a gente iniciou a aula, né, esse jogo aqui, e aquele primeiro, né, que é o jogo, cadê? Que é o jogo de pau ímpar, né? Nesse aqui, eu quero que você busque o equilíbrio em estratégias mistas. E nesse outro aqui, eu gostaria que vocês olhassem para ver se tem algum equilíbrio de Nash em estratégias puras, tá? Vocês aprenderem a lidar com esses dois conceitos distintos, certo? Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Nos próximos, a gente entra em outros assuntos também relacionados com teoria dos jogos, tá ok? Mas é isso, um abraço.